Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tite convoca Edenilson, Miranda e Hulk entre as novidades para substituir os ingleses da seleção. E afinal de contas, quem é Matheus Nunes também foi chamado. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, vocês sabem que a Premier League vetou os clubes ingleses de liberarem jogadores para a América do Sul. Então, como a gente tem alguns dos nossos principais jogadores atuando na Premier League, nos clubes ingleses, a CBF teve que realizar uma nova convocação, ao todo 9 jogadores. Na verdade, a CBF não desconvocou esses atletas, porque ainda nutre uma esperança deles poderem jogar e tudo mais. Mas enfim, nesse momento houve uma nova convocação e aí com isso o Tite conseguiu, digamos assim, valorizar alguns jogadores que estão tendo destaque, especialmente aqui no futebol brasileiro. Mas antes da lista, né, vocês sabem, esses 9 jogadores são, por exemplo, os goleiros Alisson e Ederson, um atua no Liverpool, outro no Manchester City, ainda tem o Gabriel Jesus do City, tem o Fabinho e o Roberto Firmino do Liverpool, tem o Rafinha, que foi uma novidade do Leeds, tem o Thiago Silva do Chelsea, tô com a lista aqui, tem o Fred do Manchester United, e são esses, ao todo 9 jogadores. E aí, com isso, o Tite convocou 9 atletas com algumas novidades interessantes. Valorização, como eu disse, de alguns jogadores que estão tendo destaque por aqui, como nos goleiros, o Everson do Galo, tá jogando muito mesmo, e o Santos do Atlético Paranaense, que foi medalhista olímpico com a seleção brasileira lá em Tóquio, no Japão. E já vinha também tido outras convocações, é apontado como um terceiro goleiro, assim, um jogador que pode aparecer em listas, inclusive, da seleção profissional. O zagueiro Miranda, apesar de 36 anos, é um cara que tá jogando fino da bola aqui no futebol brasileiro, voltou da China, sim, e aí a vitrine é maior, até porque a competitividade é outra. Ajudou o São Paulo a sair da fila no Campeonato Paulista, vem atuando muito bem mesmo, parece que nem faz força para jogar, mas ainda segue um zagueiro de altíssimo nível, volta à seleção brasileira depois de 2019, 2 anos praticamente. No meio-campo, o Edenilson do Inter, né? Incrível, porque o Edenilson ele tem uma regularidade que mesmo o Inter em algumas oscilações, ele se manteve como um dos principais, se não o principal jogador do time. Um cara que faz várias funções, e o Tite conhece ele muito bem, né? Trabalharam juntos no Corinthians, e o Edenilson foi um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro da temporada passada, e continua mantendo essa regularidade. Chegou a ter uma oscilação assim, mas o Aguirre encontrou uma posição para que ele pudesse continuar sendo aquele cara importante, juntamente com o Patrick. Então, justíssima a convocação. Tem um vídeo viralizando aí do filho dele comemorando a convocação do pai. Nossa, bonito demais de ver. Sempre é um sonho, né, um jogador vestir a camisa da seleção. Então, parabéns pro Edenilson. Tem o Gerson, que era um pedido antigo, que agora está no Olympique de Marseille. O Gerson, na verdade, já tinha que ter aparecido na outra convocação, né? Jogadoraço, que vai ter vida longa na Europa e na seleção brasileira também. Tinha aquela coisa, né? Porque ele já teria rejeitado a seleção de base, a seleção olímpica em algum momento. Nessa última convocação para Tóquio ele não foi liberado, tá? Mas acho que tudo isso tem que ficar em segundo plano, porque a qualidade do Gerson a seleção brasileira precisa. E aí outra novidade, o Matheus Nunes, do Sporting de Portugal, ele saiu muito cedo do Brasil, ele é natural do Rio, saiu com 12 anos, estava sendo observado inclusive para naturalização, para ser convocado pela seleção de Portugal, e assim, uma das coisas, eu honestamente não conheço o jogador, não vi ele atuar, mas eu preciso valorizar mais uma vez. Eu sei que tem muita gente que torce o nariz pro Tite, pra comissão técnica, que acha que a seleção tem seus problemas. Eu também acho que ela tem, tá? Eu já critiquei demais a seleção do Tite, até por conhecer o trabalho do Tite há muito tempo, né? Desde Caxias, Grêmio, Inter, conheço o trabalho do Tite de longa data e sei do potencial que ele tem. E às vezes, quando a gente vê a seleção jogar, eu sinto falta daquele Tite que brilhou tanto no Corinthians e em outras equipes também, foi campeão, como eu disse, no Inter e no Grêmio. Então, eu tenho minhas críticas. Agora, o trabalho de análise e observação que essa seleção brasileira faz, a comissão técnica do Tite faz, é louvável, né, gente? E às vezes a gente vê algum jogador que não tem tanto mercado, não aparece tanto. É isso que a gente precisa, porque senão vão sempre os mesmos e tudo bem ter uma base, mas às vezes vai muito mais um jogador que está na vitrine, em destaque e tudo mais, e você precisa
ampliar o teu horizonte, né? Olhar para o mercado e ver quais jogadores se adaptam às características de jogo que você quer. Esse é o trabalho que a comissão técnica do Tite faz e isso eu aplaudo, isso eu elogio muito. Vamos lá para os atacantes, também tem novidade, né? O Hulk que mesmo aos 35 anos está sobrando no futebol brasileiro, está esmagando, está passando por cima de todo mundo. É impressionante, ele está jogando com um vigor físico, inclusive, isso é que me surpreende. Ele veio da China, ele não precisou de adaptação, ele está jogando muita bola, mesmo com o seu corpanzil, mesmo com a sua idade avançada, ele tem velocidade, ele tem inteligência tática, ele tem qualidade técnica. Cara, assim, eu não tenho o que falar dessa convocação. Mas será que na seleção ele nunca rendeu e tal? Outros momentos, né? O Fred também sempre foi contestado na seleção e no futebol brasileiro empilha gols todo ano, mesmo ainda assim com essa idade e tudo mais. Então assim, claro, a gente precisa ver se ele vai render na seleção mesmo que no Atlético, né? Que o Atlético tem um baita time, favorece a qualidade dele, mas ele individualmente está sobrando. Acho que não tem como contestar essa convocação. O Malcom do Zenit, que fez o gol da nossa medalha de ouro na seleção olímpica, é outro jogador resgatado da seleção olímpica, e é aquele jogador de velocidade, do 1 contra 1, dos lados do campo, que o Tite conhece muito bem também, e acho que também por conta disso a indicação, né, a convocação. O Tite sempre fala isso. Os critérios são, né, base que eu digo, montar um time para você ter regularidade, né, e não ficar trocando a todo instante, histórico no clube, história na seleção, tudo isso vai contando para você chegar ao ponto final da conclusão se o jogador merece ou não ser convocado. E o Vinícius Júnior do Real Madrid, porque a Espanha inicialmente ia vetar, a CBF acha que não vai ter problemas, então teoricamente, né, desses outros mercados, a França não foi contrária, né? Então tá tudo certo com os jogadores que vêm de lá, como Marquinhos e o Neymar, por exemplo. Mas no caso da Espanha é uma tentativa que não vai ter problema, Portugal a mesma coisa. Então por isso o Vinícius Júnior foi convocado. E eu queria ver mais do Vinícius Júnior, na verdade, né? Ele constantemente é convocado e não sai do banco de reservas. Então a minha única crítica é essa. Acho que ele precisa ter mais minutagem da seleção para a gente ver um pouco mais do talento do Vinícius, para ele sentir a camisa da seleção, para ele desenvolver um pouco mais essa aleatoriedade que o futebol brasileiro precisa, que a seleção às vezes é muito pragmática, muito burocrática, muito fechada, muito, sabe, só de um jeito de jogar, ou toca pro Neymar que ele resolve. A gente precisa de mais talentos e o Vinícius Júnior é um exemplo disso. Olha, gente, o que vocês acharam, hein? Foram substituições, a meu ver, interessantes, que privilegiaram alguns jogadores que estão tendo destaque aqui na temporada. Não vão interferir em jogos dessas equipes, né? A CBF já tinha se manifestado em relação a adiamento de jogos de equipes que ficarão bem desfalcadas. O jogo do Inter com o Bragantino, por exemplo, também foi adiado, porque o Inter não poderia contar com seu principal jogador, que é o Edenilson. Então, nesse aspecto aí, acho que a CBF tá agindo bem. Comenta aqui o que vocês acharam da convocação, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!